Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está muito interessante, porque aqui você vai aprender a como ler, explicar e aplicar o texto bíblico. Isso mesmo, eu acabei de citar para você os 3 pilares de toda a pregação. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Mas muitos pregadores iniciantes, pessoas que querem começar a pregar, não conhecem esses 3 pilares e por isso as suas pregações ficam ou ficarão muito aquém do padrão bíblico e daquilo que Deus deseja de um pregador. Glória a Deus, né, meu irmão? Estou aqui assistindo, né, uma aula, verdadeira aula de ensino explicativo, né, toda uma temática de exegese bíblica, da explicação, como você introduz a palavra, quando você começa fazendo primeiro uma tradução, né, para entrar no miolo da palavra e depois concluir a mensagem. É importante, irmão, nós pegarmos essas dicas maravilhosas que tem, principalmente no canal deste irmão aqui, amém? Eu já sou diferente, como eu tenho dificuldade de ler e escrever, então eu tenho que ouvir a palavra, compreender a palavra, para poder explicar a palavra e depois aplicar a palavra. E venho aprendendo muito nesses canais. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu dia de hoje, né? E vamos ouvir o que ele vai falar mais um pouquinho aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo, vamos para a tela do meu computador, porque eu quero te dar aqui uma verdadeira aula sobre ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Sem mais demoras, vamos comigo. Então vamos lá, já estamos aqui na tela do meu computador e agora eu quero aqui te dar uma verdadeira aula sobre esses 3 pilares da pregação. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, tá? Os 3 pilares que formam qualquer tipo de pregação, independente se é uma pregação temática, uma pregação textual ou uma pregação expositiva, tá? Então, bora lá, sem enrolação. Vamos começar então com ler o texto, ok? É importantíssimo que toda pregação tenha a leitura do texto. Sabe por quê? Porque nós pregamos a palavra, nós não pregamos crônicas de Nárnia, 50 tons de cinzas. Presta atenção que o professor está falando sobre os 3 pilares de nós criarmos uma pregação, né? Que é de ler e explicar e aplicar. Como o meu caso já é diferente, né? Como eu tenho dificuldade de ler e escrever, então eu tenho que ouvir, né? Depois explicar e aplicar. Amém? É a seguinte. Primeira coisa, treine a leitura do texto, tá? Você precisa treinar como pregador a leitura do texto. Se você simplesmente encontrar o texto para pregar, estudá-lo, montar seu esboço e só ler a próxima vez quando for pregar, você vai comer vírgula em cima do púlpito, você vai errar a leitura e a pronúncia de palavras, ou até mesmo mudar o sentido de palavras, tá? Como eu já vi acontecendo em cima do púlpito. Por quê? Porque vai ter o nervosismo na hora também, que vai atrapalhar, que vai ser um fator que vai prejudicar. Então, você precisa, na sua casa, no momento do preparo, treinar sua leitura do texto, tá? Tem alguns estudiosos que eles chegam a dizer que você deve ler o texto antes de pregar, pelo menos 50 vezes, tá? É isso mesmo, mas eu não vou ser tão extremo assim. Mas eu peço que você leia o texto a ponto de você até mesmo ter a essência desse texto na sua memória, de você quase conseguir decorar esse texto. Aí você vai estar familiarizado, tá? Com a vírgula, ponto e vírgula, ponto final, com as palavras, ok? Então treine aí a sua leitura para você não errar na leitura e fazer os ouvintes errarem na compreensão na hora de pregar. Segunda consideração sobre ler o texto. Leia
Glória a Deus, amém, irmão? Entrou um intervalo aqui, né? Eu virei a câmera para mim, enquanto volta, né? Volta ali, professor explicando sobre a importância de ler a palavra. Algo que me chama a atenção dentro dessa orientação dele, né? É que é didático, né? Quanto mais a gente escuta, ou lê ou escuta, né? A gente tem uma facilidade de assimilar, de discernir, né? De gravar na memória 70% mais ou menos daquilo que a gente escutou, ou leu, ou escutou, né? O meu caso, por exemplo, ouvir, né? Já que eu tenho dificuldade de ler e escrever, então eu vou estar ouvindo várias vezes, não tanto assim como o professor falou aí, que tem professor que chega a dizer que você tem que ler no mínimo pelo menos 50 vezes, né? Você tem que ler. E a gente não consegue, é um absurdo, né? Isso é muito extremismo, né? Então nós temos, irmãos, que na realidade é ouvir várias vezes, pelo menos umas 3 vezes por dia. Eu vou colocar aqui, fazer uma conjectura aqui com a oração de Daniel, né? Daniel orava 3 vezes por dia. Pelo menos você vai ouvir, irmão, você escute, né? Em nome do Senhor Jesus, 3 vezes. 3 dias antes de você pregar a palavra, você vai gravar bem a palavra ela vai ficar bem, né, fresca, né, na sua memória, para você saber dominar, manipular ali, aplicar a palavra na igreja, né, não só apenas explicar, mas também aplicar a palavra de Deus na igreja, amém? É isso aí, então terminou aqui a propaganda, ele já voltou, vamos continuar ouvindo o que o homem de Deus está aqui explicando sobre os 3 principais pilares para criar uma mensagem para pregar a palavra de Deus, amém? Vamos ouvir o homem de Deus, amém? Respeita a vírgula, o ponto e vírgula, sabe? Medita em cada frase, em cada oração que está ali diante dos seus olhos, e isso também na hora de pregar. Na hora de pregar, não faz uma leitura apressada. Faz uma leitura com calma, sabe? Respeita ali as pausas do texto, certo? É uma leitura, uma leitura reflexiva que eu estou aqui aconselhando que você faça, tá bom? Isso tudo para abençoar desde o início da sua pregação a mensagem e a compreensão dos ouvintes. Terceira coisa que eu anotei aqui para poder te passar nessa aula é: leia também em outras versões. Quando você estiver estudando para pregar, sempre compare. Olha que dica maravilhosa, né? Não é só você pegar a Bíblia, né, de João Ferreira de Almeida. Você tem que pegar outras Bíblias e outras traduções para que você venha entender, né, a palavra de Deus, amém? Muito bem. Então, ler em outras versões vai te ajudar e vai abrir o seu entendimento demais, tá? É verdade, eu concordo. Primeira coisa, concordo com o que ele está falando aí, concordo. É ler o texto, não peque nisso, tá joia? Amém, certo? amém. Agora é sua vez de me contar aqui nos comentários. Amém, glória a Deus, é verdade. A gente não deve levar a mensagem apenas aprendendo, né, a palavra de Deus, só ouvindo uma tradução só da Bíblia, né? É importante você pegar no mínimo, pelo menos mais umas 2 traduções a mais, para você entender melhor, né? Para que você possa ter uma compreensão melhor das Escrituras. Amém? Segundo pilar da pregação é explicar o texto, tá? Muito importante também. E aqui, de igual forma, eu tenho 3 considerações a fazer para você. Então você leu o texto, agora é hora de você explicar esse texto para a igreja. Toda a pregação deve ter a explicação do texto que foi usado, tá? Você simplesmente não lê o texto como um pretexto. É só para ter um texto. Não. Você vai explicar o que está naquele texto. Os ouvintes precisam entender qual é a mensagem de Deus, primeiro, para os destinatários originais. Um exemplo, a igreja que Paulo fundou, os destinatários do Evangelho de Mateus, eles precisam entender qual é a mensagem original. E depois, que nós vamos falar aqui, qual é a mensagem para eles, tá? E para você explicar muito bem o texto bíblico, fazer uma boa tarefa e um bom dever de casa na explicação, você precisa primeiro, interpretar o texto, tá? Você precisa fazer
uma boa interpretação desse texto. Dedicar tempo a compreender, sabe? Thales, mas eu tenho uma dificuldade de interpretar texto. Fica tranquilo. No final desse vídeo aqui, para você continuar aprendendo e para complementar este ensino aqui, eu vou deixar alguns vídeos para você assistir, tá? E assim você aumentar e crescer no seu conhecimento. Então você precisa interpretar muito bem o texto bíblico, ok? Óbvio, em oração, né? Na dependência do Espírito Santo, mas também buscando ali todas as ferramentas possíveis para poder fazer uma boa interpretação. Segunda consideração aqui dentro do assunto explicar o texto é o seguinte, tá? Ó, extraia a lição principal do texto, tá? Você vai precisar extrair a lição principal do texto, porque todo texto ele tem uma interpretação só, mas ele pode ter várias aplicações, mas você vai se focar em uma lição que aquele texto está ensinando, tá? Você vai focar em um assunto. Então, qual é o assunto principal que Deus ministra no seu coração através daquele texto? Então, extraia essa lição. Até porque na hora da aplicação, que nós já vamos falar, você vai ter que aplicar essa lição na vida dos ouvintes, tá bom? Então, você está lendo, nós somos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que lição você aprende ali? Você aprende que quem tem o Senhor como seu pastor não tem falta de nada, porque o pastor cuida dele em todas as coisas. Então você precisa, na interpretação, na hora de explicar o texto, mostrar a lição principal para os ouvintes, tá bom? Amém. É interessante, irmão, como é importante a gente conhecer, né? E realmente as escrituras, ela é importante a gente entender na hora de levar a palavra. A palavra de Deus, ela não pode ser dada de qualquer jeito, com textos isolados, sem contexto, porque pode criar pretexto para formar heresia. Então a gente temos que ter cuidado com os ensinamentos errôneos, né, contraditório, principalmente igrejas, como tem tantas por aí, pregando o evangelho destruído, ou prostituído, um evangelho fácil, né, adulterado até, né, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Então a gente temos que ter muito cuidado até com aquilo que a gente escuta de qualquer pessoa. Eu recomendo, né, em nome de Jesus, esse homem aqui, esse canal aqui, viu? Eu recomendo a você, né? Siga ele, eu já estou seguindo, já me inscrevi no canal dele. Esse professor aqui é uma bênção de Deus. Ele explica muito bem como pregar a palavra de Deus, né? Com precisão, com ordem de decência e com sabedoria. Amém? Então vamos continuar ouvindo aqui. Ele está concluindo aqui ainda o segundo pilar, né? Como explicar a palavra. E aí ele conclui aqui esta palavra no terceiro pilar, que é o pilar de você aplicar a palavra na igreja. No momento agora ele está explicando aí o momento como você explicar a palavra. Depois tem a forma como você vai aplicar a palavra de Deus, amém? Então vamos ouvir, vamos continuar ouvindo aqui o homem de Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Para o terceiro pilar aqui desse vídeo, que é aplicar o texto. Aplicar o texto, certo? Você precisa agora aplicar. Toda pregação tem que ter aplicação, tá? Você já aprendeu isso aqui comigo em outros vídeos, tá? Se você me acompanha aqui todos os dias. Pregou e não aplicou na vida dos ouvintes, não foi pregação. Foi qualquer outra coisa, uma palestra, um estudo bíblico, mas pregação não foi. Na pregação você lê o texto, você explica o texto, e você pega a lição daquele texto e aplica de forma certeira na vida dos ouvintes. E aqui eu quero fazer 3 considerações em relação à aplicação. Primeiro, comece aplicando o texto em si mesmo. É óbvio, comece aplicando o texto em você mesmo. Antes de pregar aos outros, a gente tem que pregar para quem? Para nós. É verdade, eu concordo. Então, adeque a sua vida. Que não adianta a gente pregar a verdade, e a verdade que a gente está pregando, a gente não está vivendo. Aí é pura hipocrisia, né, irmão? Eu concordo com o que o professor está falando aí. Senão você se torna um pregador hipócrita, que exatamente. chama os outros a fazerem aquilo que você mesmo não faz. Como diz o ditado velho nordestino, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Com senso
de urgência. Como assim, Thales? Você deve chamar as pessoas à obediência da palavra, aquilo que a palavra está ensinando, com senso de urgência. As pessoas precisam compreender que aquilo que você está pregando não é opcional, não é uma escolha, é algo que Deus requer delas naquela noite, naquela tarde, naquela manhã, certo? Então você precisa pregar com esse senso de urgência. Não é para as pessoas deixarem para amanhã, ou para isso que você está pregando ser um voto de ano novo. Não, é agora, é para ontem a obediência que Deus chama os nossos ouvintes, tá? E terceira consideração, aplique debaixo da unção do Espírito Santo. Essa aplicação só penetrará no coração dos ouvintes e só quebrantará corações e trará a eles a obediência da verdade se você estiver cheio da unção do Espírito. Então não pregue sem ter consagrado a sua vida, sem ter orado e buscado a graça e o poder do Espírito Santo, porque Ele vai fazer aquilo que você não sabe fazer. Ele é que vai entrar com a palavra dele que é viva e eficaz lá no coração do pecador e vai trazer o pecador ao arrependimento e à obediência à verdade. Então pregue lendo, explicando ou aplicando debaixo da unção do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você colherá muitos resultados abençoadores na sua vida e no seu ministério. Vamos recapitular? Então, leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Tendo esses três pilares na sua pregação, eu não tenho dúvidas que sua pregação, além de inteligível, uma pregação vinda de alguém que se preparou, será também uma pregação que mudará e transformará vidas. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essa foi a nossa aula sobre ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Você aprendeu a pregar nesse vídeo? Esse vídeo abençoou você? Então deixa o seu gostei aqui pra mim e também se inscreva aí no canal e vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. Outra coisa, deixa um comentário aqui me dizendo se essa aula te abençoou. Com certeza, meu irmão, com certeza. Eu fui bastante edificado, orientado e abençoado por estas três aplicativas, né? Por essas três palavras de orientação bíblica, né? Importante sobre a exegese, né? A exegese do texto, que é de você ter a arte, né, de pegar um texto, puxar um outro texto, pegar o contexto, que às vezes pode estar no mesmo livro, ou pode estar no livro anterior ou posterior. Tudo isso eu já sei, mas muitas às vezes não sabem. E outras coisas que ainda não sei, ainda estou aprendendo como pregador, né, da palavra de Deus. Eu tenho muito o que aprender, como se pregar a palavra de Deus. Só que uma coisa eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo, que eu vou colocar no meu canal, Livros para Adorar no YouTube. Os irmãos também deixam um like lá, tá certo? Me ajude meu canal Livros para Adorar, né, que está no YouTube, crescer. Ajude meu canal a crescer, ajude o meu canal, o YouTube divulgar, né, as mensagens que eu coloco no meu canal. Isso aqui vai ser mais um vídeo que vai ser colocado e eu quero que os irmãos me ajudem a se inscrever no meu canal Livros para Adorar no YouTube, amém? Eu quero deixar bem claro aqui, na minha opinião, né, sincera, humilde, que, irmão, a gente temos que viver aquilo que prega. Não adianta a gente pregar bonito, não adianta a gente ser um profissional na palavra, né? A gente temos que ser um adorador de Cristo por excelência, né? Pregar uma palavra que ela realmente não só apenas faz efeito em nós mesmos, né? Mas que venha fazer naqueles que nos ouvem, naqueles que nos escutam, né? É importante a gente pregar a palavra que esteja vivendo, a gente tem que viver aquele que prega. Então, irmãos, esse é o conselho que eu dou para o irmão e para a irmã. Se você está pregando a palavra, cuidado a palavra que você está aplicando nas pessoas. Se é de muito peso, né? Cuidado para não fazer como os fariseus fez ao ponto de Jesus o repreender. Ali em Mateus 23, né? Está ali Jesus repreendendo os fariseus que colocavam jugo pesado nas pessoas e eles mesmo não viviam aquilo que eles pregavam. E nem entrava e nem deixava os outros entrar. Então, irmãos, vamos tampar as brechas, vamos ter cuidado para a gente não pegar, não ser hipócrita, né? Não se tornar um fariseu. Vamos, em nome de Jesus, viver a palavra da maneira como ela é, pregando com amor, né? Cuidando bem da família, dando bom testemunho e vivendo, né,
é o Evangelho da maneira como a Bíblia nos ensina, vivendo pela doutrina dos apóstolos, né, praticando ali o livro de Atos dos Apóstolos e tendo como contexto, né, do livro de Atos dos Apóstolos outros livros ligados ao livro de Atos dos Apóstolos, como o Apocalipse, Filipenses, Colossenses, né? Os evangelhos é só apenas ali histórico, né? Não é doutrina. A doutrina mesmo da Bíblia, para a gente aplicar no dia a dia, para a gente praticar a palavra, é o livro de Atos dos Apóstolos. A partir de que você pega ali o livro de Atos dos Apóstolos para frente, ali é o Novo Testamento. O Novo Testamento não começa, não é em Mateus. Tem muita gente que às vezes acha que é o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, que é um livro doutrinário. Não é. Ali é livro histórico. O livro doutrinário é o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, né? As cartas de Paulo. Então a gente temos que viver pela doutrina de Paulo, que Paulo ele foi levantado por Jesus para se tornar, né, o doutrinador da igreja. E aí então ali se preparar para e esperar que o livro do Apocalipse ele venha a ser aberto, né? E vai ser aberto, viu, meu irmão? O livro do Apocalipse ele fala sobre o que aconteceu no passado, fala o que está acontecendo agora e fala o que vai acontecer no futuro. Então nós temos que ter muito cuidado com a Bíblia Sagrada. Temos que praticar a verdade, viver na verdade, né? Porque a verdade é que liberta, e que liberta é Jesus, ele é a verdade, né? Lá no Apocalipse ele tem o nome dele. Sabe qual é o nome original de Jesus? Palavra de Deus. No livro do Apocalipse o nome de Jesus se chama Palavra de Deus. Esse é o nome verdadeiro de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então vamos seguir a Bíblia, né? Vamos praticar o amor e a caridade, vamos viver em paz uns com os outros e vamos praticar o amor, vamos lançar o pão sobre as águas e vamos procurar dar um bom testemunho. Não vamos amar o ministério mais do que a própria palavra de Deus ou o nosso próximo, né? Vamos amar, né, a Deus como é o que está nos mandamentos, né? Amar ao seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Amai-vos, né? Amai-vos uns aos outros. Vamos fazer como Jesus deixou. É um dos mandamentos que Jesus deixou nos evangelhos, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi Jesus que falou essa palavra. Então vamos, meu irmão, praticar o amor, praticar a caridade, né? Vamos estar em comunhão com todos. Esta é a palavra que eu deixo para vocês de reflexão. E aí eu fecho aqui com chave de ouro, né? Sempre usando o livro do Apocalipse, que é o livro de Jesus Cristo, né? Eu classifiquei o livro de Jesus porque fala sobre a vinda de Jesus, né? Apocalipse 3, 11 e 13. Guarda o que tu tens para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça, né? Eis que venho sem demora. Foi Jesus que falou essa palavra, viu? Através da revelação do apóstolo João, né? Ele deixou escrito que foi Jesus que disse isso. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu irmão, vamos se santificar, vamos se preparar para o grande avivamento que está vindo aí. O avivamento, né? E é o arrebatamento. Jesus está voltando. Não é momento de nós estar brincando de igreja, não é momento de nós estar brincando de ser crente, brincando de evangelho. É momento, meu irmão, de nós viver na verdade e ser sincero em tudo aquilo que a gente faz, que edifica a gente e que traz benefício não para nós, mas não só para nós, mas também para as outras pessoas. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Então não brinque com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.